Eu entendo, senador Paim, Vossa Excelência tem toda a razão, o tema que abordou é crucial. Carga tributária pesada, ela estimula simplesmente a sonegação, ela não estimula o investimento e ela atrapalha a própria vida econômica do país e não estimula também novos investimentos, que é o que nós mais precisamos agora nessa crise. Então, isso está diretamente relacionado a emprego, renda e tudo mais. Então, parabéns, Vossa Excelência. Eu queria até dar uma explicação, o senador Paim tem toda a razão. Aqui, quando a sessão está andando e começando, a gente tem essa atenção do presidente. Mas nós vamos ter uma audiência pública, senador Paim, às 2h30, na Comissão de Relações Exteriores, para sabatina de embaixadores. Então, eu sou membro titular, mas eu gostaria de apenas fazer aqui um registro. Tenho certeza que Vossa Excelência, como eu, também está preocupado. O que eu venho trazer aqui na tribuna, presidente Vicentinho Alves, diz respeito à tragédia que, mais uma vez, os temporais se abalaram sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul. São 500 pessoas desabrigadas em Porto Alegre, o prédio do Palácio da Polícia, que no coração da cidade, ali na Avenida Ipiranga, próximo ao famoso Arroio de Luve, desmoronou o barranco, uma situação perigosa. A Defesa Civil já está trabalhando, o Departamento Municipal de Águas Pluviais está ali, esgotos também trabalhando, e nós hoje tivemos do Ministério da Integração Nacional, diante da gravidade desse temporal, que pegou não só o Rio Grande do Sul, Porto Alegre e as cidades da região metropolitana, Novo Hamburgo está com 200 pessoas desabrigadas e a situação é calamitosa também. Em Canoas, hoje, muitas ruas alagadas, a chuva continua intensa na parte da manhã e essa situação está causando muita preocupação, transtornos, inclusive. Muitas prefeituras tiveram que improvisar alojamentos em ginásios e igrejas para abrigar as famílias atingidas pela forte chuva e pelo forte temporal. A energia elétrica em muitas cidades precisou ser cortada para evitar curto-circuito. Os danos na rede por causa da tempestade deixaram sem luz cidades gaúchas de Taquara, Nova Prata, Três Passos, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Em Santo Ângelo, lá na região missioneira, houve queda de granizo. Os bombeiros da cidade disseram que pedras enormes atingiram telhados das residências. Em Santa Maria, na região central, telhados de lojas voaram, atingindo inclusive a Câmara de Vereadores e gerando alagamentos. Em Cachoeira do Sul, famílias também precisaram deixar as suas casas, muitas delas já interditadas, essas residências, pela Defesa Civil. Um ônibus com 20 passageiros ficou submerso por causa do excesso de chuvas e dos fortes ventos. Os prejuízos são muitos e se acumulam em toda a região sul. No Paraná, tornados também, ventos chegaram a 115 km/h. Mais de 50 pessoas ficaram feridas por conta desse desastre climático. A Defesa Civil Estadual calcula que, até o momento, o número de pessoas atingidas pela chuva no Paraná passa de 13 mil, maior, portanto, do que no Rio Grande do Sul, em 36 municípios daquele estado. Muitas escolas também foram atingidas. No oeste e na Serra de Santa Catarina, nosso vizinho estado ali do Rio Grande do Sul, também a situação é crítica, com alagamentos e destelhamentos. Muitas estradas catarinenses foram obstruídas por causa da queda de árvores. A cidade catarinense de Concórdia ficou com a área central completamente alagada porque uma barragem do Parque de Exposições transbordou. O Ministério da Integração Nacional, a pedido do meu gabinete, informou que a situação de emergência ou estado de calamidade pública só são declarados mediante decreto do prefeito ou do governador, no caso do estado. Caso haja necessidade de reconstrução das áreas atingidas, o atendimento de urgência temporário, como assistência às vítimas ou restabelecimento dos serviços essenciais, os poderes públicos municipais ou estadual poderão decretar situação de emergência ou situação de calamidade pública e acionar a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para prestar ajuda federal a essas vítimas. Segundo as previsões meteorológicas, as fortes chuvas devem continuar até a próxima quinta-feira. Conforme a Constituição Federal, não existe hierarquia entre os entes federados. O município pode pedir diretamente ajuda ao governo federal. Quando o ente decreta a situação de emergência ou estado de calamidade pública, antes de formalizar o pedido ao governo federal, é necessário recorrer à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O prazo de validade do decreto que declara a situação anormal, o desastre, é de 180 dias. Nesse caso, decorrido esse prazo, se há
houver de novo um desastre, o município pode decretar situação de emergência e solicitar outra vez o reconhecimento federal. Assim também pode ocorrer quando a situação se agrava ou os efeitos continuam. Então, eu queria dizer que o ministro Gilberto Ock, da Defesa Civil, que é o Ministério da Integração Nacional, ao qual a Defesa Civil está subordinada, tem sido extremamente ágil, atencioso a essas demandas, por entender com a sensibilidade que tem em relação a essas demandas. Então, eu queria me solidarizar primeiro com as vítimas desses temporais nos 3 estados, mas em particular no Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, a nossa capital, mais de 500 desabrigados, em Novo Hamburgo, 200 desabrigados, e pedir as providências urgentes para socorrer essas vítimas para que o prejuízo não aumente. Não tem sequer o valor estimado dos prejuízos materiais desses temporais que atingiram nas últimas horas Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Muito obrigada, senhor presidente.